Efésios 4. Vamos ler 4 versículos. Efésios 4, versículo 17. Diz assim: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. 21. Se é que tendes ouvido, e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus, que, quando no trato do passado vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. 24. E revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pode sentar, irmãos. Amados, essa mensagem, eu já ministrei essa mensagem, e ela não foi gravada, então posso ministrar de novo. E eu ministrei no Embratel, ela está completamente diferente. E Embratel não gravou, acho que não gostaram. E o pastor não estava lá. Então, ela é nova aqui. E o pastor nosso também, ele fez exposição da Carta de Efésios em 2015 e 2016. E nós não estávamos aqui. Logo, então, eu não aprendi. Brincadeira, eu peguei as mensagens dele e tive que rever algumas mensagens para ver se eu consigo não deslizar, né? E vou fazer um resumo. Ele, dentro de um capítulo lá, acho que pregou 29 mensagens, só para ter uma ideia. E eu querendo me arriscar, fazer aqui dentro de poucos versículos. Bem comprimida, né? Bem compacta. Mas que Deus me ajude, né? Então, irmãos, a carta de Efésios, em resumo, ela enfatiza a unidade da igreja como corpo de Cristo, destacando a igualdade entre judeus e gentios em Cristo. E exorta os cristãos a viver uma vida digna da sua vocação, ou seja, do seu chamado. E refletindo isso, o novo homem em Cristo. A carta também aborda a importância da salvação pela graça e a necessidade de viver essa santidade seguindo o ensinamento de Cristo. Então, Paulo traz aqui, nesse início do capítulo 4, na primeira parte, ele exorta os Efésios sobre a unidade da igreja. E a segunda parte, onde nós vamos ficar, ele vai falar sobre a pureza da igreja e o comportamento do crente. Sendo isso a unidade, né, e também a pureza, ou seja, a santidade, como marca da igreja. As duas coisas como marca da igreja, o corpo aqui em si, né? O que nós observamos aqui nesse texto, chamado de perícope? O pastor usa esse termo, né? O César também, né? Wesley. Esse texto, né? Temos argumento teológico e aplicação. Mas fechando também esse texto nos 2 primeiros versículos do capítulo 5. Amados, o texto aqui de Paulo, que está falando, para cristão. Todos aqui são cristãos? Amém. Então é para você. Foi falado aqui direto para a igreja de Éfeso, né? Já que vocês foram chamados, né, para a salvação, reunidos para a igreja, vocês não devem mais andar como andavam antes. Paulo falando para Efésios. Porque antes vocês eram o quê? Do mundo, viviam, pensavam como o mundo, eram ignorantes, né, entenebrecidos no seu conhecimento, mas agora são cristãos, alcançados pela graça de Cristo. Então devem viver de modo digno de Cristo. Olha no versículo 4, diz assim, rogo, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação, como foste chamado.
Então, meus queridos, essa é a palavra para nós também. A palavra que Paulo colocou para Efésios, mas colocou para nós também como a igreja do Senhor, a igreja de todos os tempos. Paulo exorta aqui os cristãos a ter um novo estilo de vida. Sermos pessoas diferentes e como devemos comportar. Ou seja, de forma que tudo que pensamos e falemos e fazemos, seja para a glória de Deus. Então, eu quero dividir essa mensagem em 3 tópicos. E com o tema, a nova vida em Cristo. A nova vida em Cristo. Primeiro tópico está no versículo 22, que nós lemos, diz que quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Vamos voltar um pouquinho aqui no 17 que nós lemos, vejam bem. O 17 diz que, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como anda também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Paulo começa fazendo aqui uma exortação, né? Um incentivo, mas também admoestando, repreendendo. Assim, não andeis mais como andam os outros gentios, ou como os ímpios. Paulo está mostrando aqui, amados, ele vai mostrar o retrato do velho homem. E a necessidade, é uma necessidade clara dessa ruptura com os costumes, dos velhos costumes, ou seja, do pecado mesmo, da vida passada. O que Paulo está falando aqui? O que está querendo nos ensinar? Que aquele que foi transformado, que foi convertido, é uma nova criatura, não pode absolutamente ter o mesmo estilo de vida que tinha antes de ser regenerado. Lembrando que o velho homem, nós não vamos conseguir livrar definitivamente dele. Mas o que nós podemos fazer? Isolá-lo, dessecá-lo, desidratá-lo, cada dia, pela palavra do Senhor e com a ajuda do próprio Senhor. É assim que nós podemos. Eu achava que, no início, né, eu podia livrar dele, mas não pode. O bicho é terrível, mesmo seco ainda corre atrás da gente. Isso que o cristão consegue deixar ele seco, né? Tem cristão que deixa ele vivo, pelo amor de Deus. Meus amados, já pensou uma coisa mais contraditória e espantosa? Espantosa eu peguei dele. Alguém dizer que é convertido e regenerado e não manifestar, não ser observado fruto dessa mudança de vida? O pastor diz numa devocionais dele, diz assim, é espantoso como encontramos nas igrejas servo de Deus e do mundo ao mesmo tempo. Não apenas nesses 2 grupos distintos, o senhor escreveu lá, mas no mesmo indivíduo. Pastor Cleilson, Volta de Cristo sede. Tá? A citação que estou citando aqui. Por quê? Por que isso aí? Pois somos cristãos, gente, e nós devemos refletir o caráter de Cristo. Paulo está dizendo aqui, viva de tal forma que as pessoas percebam a diferença entre ser cristão e a diferença de um incrédulo, de outro. Paulo está falando aqui, abandone as práticas e pensamentos fúteis da sua vida passada, da sua vida antes. Pois a nova criatura agora é Cristo. É em Cristo. Versículo 18. Continua falando do retrato do velho homem. Entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Veja bem,
ele continua falando aqui como o ímpio é, ou seja, como nós éramos. Andavam antes com a mente mergulhada na escuridão, separados de Deus, ignorantes. Ignorância, meus queridos, ignorância, vamos partir do princípio que o conhecimento parte de Deus, não de nós. Quem não tem conhecimento de Deus é ignorante. Porque se nós somos ignorantes, nós não conhecemos de Deus, porque o conhecimento parte de Deus, parte de cima. Então, nós éramos ignorantes, sem qualquer entendimento das coisas espirituais, pela dureza de coração. Andávamos com o desejo da carne, fazendo a nossa vontade, dos nossos pensamentos. Éramos como eram os outros. Quer ver um negócio? Lê um pouquinho atrás, aí no 2:3. Pouquinho atrás. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como diz o pastor, citou aqui, como os outros também. Mas agora fomos transformados. A nova criatura conduzida pelo Espírito Santo, aquele que nos iluminou nossos olhos, os olhos do nosso entendimento. Aleluia! Nós passamos agora a compreender as verdades eternas. Não temos mais o entendimento escurecido, entenebrecido. Éramos trevas. Até o 5:8, vamos ler no 5:8. 5:8, ó. Porque em outro tempo eram trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Glória a Deus. 19, versículo 19. Os quais, havendo perdido todo sentimento, ó, continua o retrato do velho homem, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometeram toda impureza. Avidez aqui é desejo inflamado. Misericórdia. Então, ele continua fazendo esse retrato. Nós éramos insensíveis, impuros. O pecado, meus irmãos, continuamente praticado, provoca dureza no coração, que foi citado aqui no versículo 18. Leva o homem a perder a sensibilidade. Comete todo tipo de impureza. Então esse é o retrato do homem sem Deus. Essas coisas, esse pensamento, precisamos abandonar. Não faz parte mais da nossa vida, não. Ser cristão implica mudança radical. Sabe por quê? Porque tornar santo como ele é santo. Tornar santo como ele é santo. Hebreus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Tornar santo cada dia e sermos mais parecidos com Cristo, como foi lido aqui, a imagem e semelhança de Deus. O velho homem foi crucificado, como diz Paulo lá em Romanos, foi crucificado com Cristo. Então ele tem que ser despojado, descartado, tirado, despido dessa roupa velha, pois o velho homem, ele se corrompe pelas futilidades da sua mente. É o velho homem que é dominado pelas paixões descontroladas. Então precisamos abandonar as práticas do velho homem. Se você quiser seguir Cristo, como ele próprio diz, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Tópico 2, falei do primeiro, que é despido do velho homem, despojei do velho homem. Agora o segundo tópico está no versículo 24. E vós revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Glória a Deus mesmo. Então, se no primeiro tópico somos exortados a despir da roupa velha e do poder do pecado, no segundo tópico
nós somos exortados a nos vestirmos de uma nova roupa, a roupa dos filhos de Deus, os remidos do sangue do Cordeiro, para viver essa vida em plenitude, como diz lá no 3,19, diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Glória a Deus. Então Paulo nos exorta, não andar como os outros. Agora ele fala, revistai do novo homem. Pois temos que ter a mentalidade de Cristo, enxergar as coisas a partir da palavra que foi ensinado. Por quê? A resposta está no 20. Olha só. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Ou seja, vocês aprenderam o que é correto sobre Cristo. Não só sobre Cristo, mas com Cristo. Ele mesmo tem nos ensinado todos os dias, através da palavra, aplicando através do Espírito Santo, o Espírito Santo da promessa, aquele que nos selou um dia. Aquele selou no dia para o dia da redenção, né? Que fala no versículo aqui. Versículo 21. Se é que tendes ouvido e nele fosse ensinado, como está a verdade em Jesus, vejam, aprender sobre Cristo não basta, qualquer um pode ler a Bíblia. Aprender sobre Cristo, mas só os eleitos, escolhidos, só aqueles que são dele, aqueles que são chamados por ele, aprendem verdadeiramente com Cristo. E é por meio da sua palavra que seremos instruídos conforme a verdade que está nele, vem dele. Versículo 15 diz que assim, 4,15, né? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. É isso. Se seguimos a verdade de Jesus, mais conhecemos a palavra de Deus. Mais crescemos, mais conhecemos o Filho de Deus, mais parecidos ficamos com Ele. A verdade está nele, Ele é a verdade. Ele é o cabeça, o corpo da igreja. Versículo 23. E vós renoveis no espírito do vosso sentido. Olha só. Aqui ele fala em renovar a mente. O que significa isso? O novo sentido de vida, a nova forma de pensar, de agir. Romanos 12 fala, né? Paulo fala lá, que continuai sendo transformado pela renovação da vossa mente. Fala de renovação interior, diária, contínua, do nosso modo de pensar, agir. E essa renovação, ela não é resultado do nosso esforço. Com certeza não é. Ela é obra do Espírito Santo em nós. É algo feito no interior, que manifesta no exterior, meus amados. Pode ser observado. Parando aqui para respirar, eu faço uma pergunta. Amados, tua mente foi transformada pelo Espírito Santo? Eu ouvi bastante amém. Então, se foi, eu te faço outra pergunta. Mas não vai fazer, você só segura, tá? Você pode perguntar para o seu varão, para a sua varoa, para o seu cônjuge, né? Para os seus irmãos, filhos, parentes, amigos. Se você mudou depois que conheceu Cristo, esses frutos podem ser manifestados, podem ser vistos, podem ser observados. 1 minuto de silêncio, já acabou. Por isso que Paulo nos diz, despojei, abandone o velho homem, revista do novo, sua maneira de pensar, pois você é novo no Senhor. Amém? E por último tópico, o comportamento dos que têm nova vida em Cristo, dos que são chamados para a salvação. A vida do cristão é importante ser observada na prática. Os frutos dessa mudança.
Paulo não apenas expôs aqui princípios, essas ordenanças também, mas ele agora aplica também em diferentes áreas da nossa vida. Amados, Paulo exorta a nos livrar da velha natureza, pois recebemos uma nova mente, que está sendo continuamente renovada. Então ele fala, revista dessa nova natureza, está no imperativo, né? Está ordenando, né? Revistais, né? Revestimos de um novo homem, o nosso comportamento tem que ser mudado, continuamente. Você foi chamado para a salvação? Então você deve comportar, não como os gentios, não como você era antes. Aquele retrato que eu mostrei, o retrato do velho homem. Então, a partir do versículo 25, veremos como de fato deve comportar os revestidos do novo homem, regenerado, nova criatura em Jesus Cristo. Paulo está dando instruções aqui, práticas, de como esta vida cristã deve ser vivida. Como salvos, realmente deve comportar no seu dia a dia, na sua vida diária. Ele está falando do pecado. E contrapondo o pecado aqui, e suas implicações teológicas. Ele diz assim, versículo 25, né? Podemos pegar aqui. Deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um do outro. Isso aqui é pecado? É pecado. Deixai, por quê? Por que nós temos que deixar isso aqui? Porque o crente, nova criatura, e nesse capítulo ele fala a marca da igreja é unidade e santidade. A marca principal da igreja. Então, qualquer coisa que você fazer aqui, isso vai ferir o corpo. Você vai maltratar o corpo. Então, pelo que deixar é mentira. Mentir é pecado. Não preciso nem te falar quem é o pai dela, né? Ninguém aqui mente. Eu não estou brincando, não. 2, falar a verdade. Cada um com o seu próximo. 3, por quê? Somos membros um dos outros. Membros, unidade. Somos santos. Tem que manter essa pureza da igreja. Ou seja, se você vai pecar, ainda mais fazer mal para o corpo. 26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequeis. A ação da ira é pecado. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Aqui podemos colocar aqui perdão, né? Já que nós estamos o culto de varão, a igreja está com volume razoável. Aos casais e irmãos que têm dificuldade de perdoar, de encarar os fatos, encarar a verdade, tem dificuldade de confrontar a verdade, tem dificuldade de olhar nos olhos e pedir perdão, resolva isso quanto antes. Perdoa, não deixa a ira crescer, porque ela vai criar raiz, vai criar coisas onde não existem no seu coração, e vai ficar cada vez mais triste e difícil de resolver. Está nervoso? Não vai pescar. O salmista tem uma receita. Não peque ao permitir que a ira os controle. Reflita durante a noite e permaneça em silêncio. Mantenha a raiva sob controle. Não guarde a raiva, pode virar raiz de amargura. Resolve essa situação quanto antes. Por quê? 27. Não deis lugar ao diabo. Versículo 28.
Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Aquele que furtava, furtar pode falar alto, pecado. Então não furte mais, antes trabalhe. Não só trabalhe para você, também para que tenha que repartir com o necessitado. O que nós furtamos? Cristão não furta, né? Você que trabalha aí, eu já estou aposentado, mas eu já furtei, tá? Porque se você é pago para determinado serviço e tem o corpo mole, você está furtando. Misericórdia, né? Você pode furtar objeto, valores e até a paciência. Tem gente que furta a paciência. Interessante, pastor, que aqui fala de trabalho e furto, né? Olha, contrapondo aqui a coisa, né? Então, o nosso país está vivendo um desespero nas questões de furto e roubo, né? Será por quê? Deixa a resposta, né? No ar, né? Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, podre, mas só que for boa. Para quê? Para promover edificação, para que transmita graça aos que ouvem. Deixa eu abrir aqui no aplicativo, ele já estava aberto. Eu quero ler essa versão aqui. Tomara que não tenha sumido. Está aqui. No versículo, no capítulo 5, versículo 4, na minha versão, tem muitas palavras que é desconhecida da igreja, mas eu vou ler na NVT, ó. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, seja agradecido a Deus. Paulo está dizendo aqui que não deve sair da nossa boca, nossa palavra, aliás, que deve sair da nossa boca palavras agradáveis, que edificam, que restauram, que ajudam, que acolhem, para que dê graça aos que ouvem. Na NVT aqui, até assusta a gente, né? Tem uma explicação. No meu aqui, diz assim, ó, nem torpeza, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Então, as palavras desconhecidas. É arcaica, né? Bem, versículo 31. Toda amargura, ira e cólera, gritaria e blasfêmia, e toda malícia seja tirada entre vós. Ele cita várias palavras importantes aqui, também que devemos livrar delas. Amargura, pessoas tristes, azeda, cólera, que é a ira explosiva, ira, raiva pensada, gritaria, que é o resultado de agressões verbais contra aquelas pessoas que estamos irados. Não devemos blasfemar contra as pessoas, caluniar. Todo tipo dessa malícia ser tirada entre vós. Ao invés disso, ao 32. Antes sejam uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus o perdoou em Cristo. Aleluia. Aí vocês acharam que eu tinha deixado o 30 para trás, né? 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. O que é entristecer o Espírito Santo? Aos salvos, como nós já aprendemos aqui, o Espírito compartilha esse sentimento de tristeza com nós. Aos salvos. Mas veja, que aqueles que praticam o pecado constantemente, né, ele
não está entristecendo o Espírito Santo. Ele pensa que é salvo. Então, só nós podemos entristecer. Quem é salvo pode entristecer o Espírito Santo. Por quê? Quem é selado por Ele, quem é nova criatura, quem é a habitação dEle, só você que pode entristecer o Espírito Santo. Logo, tudo que fazemos sem santidade ofende o Espírito Santo, porque Ele é santo. Então, amados, tudo que vimos até aqui, ele entristece o Espírito Santo de Deus, isso entristece. Não é só as palavras podres, torpes que saem da nossa boca, a boca do cristão. É isso que deve ser o comportamento do novo homem. E para terminar, para fechar, né, essa mensagem, os 2 primeiros versículos do 5 aqui, quem tiver com a Bíblia aberta: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Paulo ensina aqui, nessa mensagem, que nós devemos despojar do velho homem. Esse velho homem é aquele que corrompe por causa da futilidade da sua mente, que é dominado por paixões descontroladas. Ele fala: abandone isso. E revistai do novo homem, que é criado segundo Deus para ser incorruptível. O novo homem foi criado em verdadeira justiça e santidade. O novo homem se renova por causa da mudança de mente que em Cristo Jesus. Amados, esta é a forma muito prática de como nós, chamados para a salvação, precisamos comportar em relação, principalmente com o corpo, para manter essa unidade, essa santidade, essa pureza. Mas também nós temos que aplicar isso fora do corpo, no nosso trabalho, que também deve ter corpo lá também, onde estudamos, com pessoas que relacionamos, amigos e familiares, e aplicando isso para nossas vidas. E as perguntas que te faço, meu querido, nesta noite: você tem abandonado as práticas do velho homem? Você tem andado de modo digno de cristão, no qual foste chamado? Você é um imitador de Deus como filho amado? Você está refletindo o caráter de Cristo nos seus relacionamentos? Você tem perdoado como Deus te perdoou em Cristo Jesus? Amado, se você foi selado pelo Espírito Santo, então você tem vida em Cristo. É uma nova criatura. Pois ouviu, foi ensinado como está a verdade em Jesus. Então você aprendeu o que é certo e tem aprendido. E a receita para essa aplicação, para essas perguntas que eu fiz essa noite, é alimentarmos da palavra, dessa verdade, comunhão, oração. Então assim, vamos ter intimidade, cada vez mais ter intimidade com Cristo, refletir o caráter dele, onde nós estivermos. Quando nós unimos e andamos com Cristo, mais conhecemos, mais aprendemos, mais vamos viver dessa nova natureza, e mais vamos ser semelhante à imagem de Cristo. Então, para que sejamos semelhantes a Cristo, temos que ter intimidade com Ele, imitá-lo e segui-lo. Pois a nova vida em Cristo é um processo diário, onde Jesus vai curando as feridas, mudando o nosso caráter e guiando para a vida plena. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar.